Que a paz do Senhor Jesus seja com todos aqueles que amam e desejam aprender das Sagradas Escrituras. O tempo chegado em que a Bíblia é a base de nossa fé, porque ela continua sendo lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, pois o próprio Senhor Jesus disse no Evangelho de São João 17:17, santifica-os na verdade, que tua palavra é a verdade. E é chegado esse tempo de que cada pessoa individualmente seja um pesquisador das Sagradas Escrituras, para que possamos compreender a verdade como de fato ela está escrita na palavra de Deus. E quem vai te guiar em toda a verdade? Somente a pessoa do Santo Espírito. Ele nos guiará em toda a verdade. É importante estudarmos a Bíblia, amigo, meu querido amigo e irmão. É importante que nós analisemos cada ponto das Sagradas Escrituras para que possamos compreender a verdade que nela contém para nós. Porque tem sido uma grande controvérsia, uma grande batalha entre o bem e o mal. Desde lá do céu, e essa guerra veio para a terra. Quando Miguel e seus anjos batalhou contra o dragão e os seus anjos. Ele foi expulso para a terra. E sempre continuou essa grande batalha. Desde o Éden, quando nossos primeiros pais pecaram, houve essa batalha. Sempre o bem lutando contra o mal. E Deus sempre tem buscado, na grandeza, na beleza deste Evangelho, a salvação da humanidade. E o Evangelho eterno, que é de característica eterna, ele nunca mudou e não tem sombra de variação. Por isso é importante que cada um examine a Bíblia por si mesmo. Seja um estudante das Escrituras, meu amigo, meu irmão. Ore ao Senhor, pede a Deus sabedoria, porque somente Ele pode nos guiar em toda a verdade. Para que nosso coração não desvie, para que nós não afastamos dos princípios da verdade bíblica, porque nela está a verdade que todos nós necessitamos. Porque não podemos de maneira alguma desviar da verdade do Senhor. Devemos buscar, pesquisar, encontrar a luz que nela tem. Pois no Salmo 119, versículo 5, ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. E nós estamos meditando, estudando o livro de Apocalipse, justamente o capítulo 6 e o versículo 2, referindo-se ao cavalo branco, o qual saiu para vencer, e devemos nós estudar com muita calma, para entender que este Evangelho do Reino é o Evangelho nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus venceu Satanás no céu, na batalha. O Senhor Jesus Cristo venceu Satanás aqui na terra, quando ele venceu na cruz do Calvário. Jesus venceu Satanás com o Evangelho triunfante, com o Evangelho do Senhor. A batalha sempre continua. E Deus sempre tem guiado o seu exército, o seu povo, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o líder do seu povo. Ele lidera a sua igreja. Ele que conduz aqueles que amam e almejam a verdade. É importante que cada um analise, estude a Bíblia por amor de Cristo. Examine com o coração sincero, devotado ao Senhor, pedindo a Deus sabedoria e compreensão, porque só Ele pode nos dar essa verdade que tanto precisamos. E quando nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, diz assim: Eu olhei, diante de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgado uma coroa, e ele cavalgava alteiramente como vencedor, determinado a vencer. Cristo venceu, e os seus seguidores vão vencer também. Todos que seguem a Cristo serão triunfantes, porque Cristo é o general, Cristo é o líder do seu povo. Por isso, esse cavalo branco representa a pureza, a santidade, a maravilha do Evangelho de Cristo. Quando os selos foram abertos, o relatório foi trazido à luz. João viu as cenas
não como se as lesse as escritas, mas representado em caracteres vivos perante a sua mente. No próprio local onde a realidade havia de ocorrer, ou seja, na terra. O primeiro símbolo, um cavalo branco, e o cavaleiro, que tinha um arco, a quem foi dado uma coroa, e que saiu vitorioso para vencer, é um símbolo bem adequado dos triunfos do Evangelho. No primeiro século desta dispensação, a alvura do cavalo representa a pureza da fé daquele tempo. A coroa dada ao cavaleiro é o fato de ele avançar, vitorioso, e preste a alcançar novas vitórias, e zelo e o sucesso com que a verdade foi promulgada pelos seus primeiros ministros, por meio de que os símbolos podia ser melhor representado a obra do cristianismo, quando saiu com agressivo princípio contra os vastos sistemas de erro com que de início teve de debater-se. O cavaleiro que estava sobre o cavalo saiu. Para onde? Sua missão era ilimitada. O Evangelho era para todo mundo. Este Evangelho que veio iluminar a terra. O Evangelho eterno, as verdades do Senhor. Quando Jesus veio no primeiro advento, encontrou a sua igreja judaica corrompida pelos ensinos dos homens. E agora Cristo traz o Evangelho na sua pureza e santidade. O cavaleiro, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é tão claro que diz no livro de Mateus, capítulo 4, verso 23, e diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando todas as enfermidades e males entre o povo. Este é o trabalho, esta é a obra da grandeza do Evangelho de Cristo, a sua brancura, porque o Evangelho traz cura à alma das pessoas, o Evangelho traz vida espiritual, o Evangelho traz paz ao coração. E esta mensagem de Cristo, ele nos deixou exemplo. Então ele, o cavaleiro do cavalo branco, a pureza e a santidade de sua verdade, devia ser pregada aonde? Diz no livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 14. Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações, então chegará o fim. Desde o começo, desde quando nossos primeiros pais pecaram, o Evangelho do Reino vem triunfando. Cristo foi o general diante do seu povo quando tirou do Egito. Cristo foi diante de todas as batalhas, estava o Mestre, o Senhor, o Rei dos Reis, nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo venceu o inimigo no deserto da tentação. Cristo venceu o inimigo na cruz do Calvário. Ele é o nosso general. E este Evangelho do Reino, testemunha a todas as nações, seria desde do começo até o final. A vitória, o cavalo branco e o seu cavaleiro, levando esperança, levando vida aos que precisam e destruindo todas as artimanhas e enganos de Satanás. Tão claro era esse, tão claro é esta verdade, que quando no Apocalipse 7 foi feita a pergunta a João, diz o texto, no capítulo 7, versículo 14 de Apocalipse 7, versículo 13 de Apocalipse 7. Então um dos anciãos me indagou: quem são esses? De onde vieram? Todos estes que estão vestidos com túnicas brancas? Esses foi feita a pergunta a João, e João responde a ele no versículo 14. E eu lhe respondi: ó meu Senhor, tu sabes. Então ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação,
lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. O Evangelho eterno, o Evangelho que ilumina a terra com a glória de Deus. O Evangelho eterno que joga por terra todos os ensinos e doutrinas dos homens e apresenta apenas a verdade da Bíblia Sagrada, o Evangelho de Cristo. Porque somente o Evangelho de Cristo é que conduz à salvação. E Jesus nos deu exemplo porque ele fez isso quando ele esteve aqui. E ficou então essa responsabilidade para a sua igreja triunfante. Com muitos ou com poucos, sempre triunfou o exército de Cristo. Nunca perdeu a batalha, porque Cristo está diante dos seus generais. De Cristo é o nosso general. Ele conduz os seus servos. E Cristo nos conduz através da tua palavra, da tua verdade, porque ele é lâmpada para os pés e luz para o caminho. É tão claro isso que nós encontramos quem são estes de vestiduras brancas, quem são estes que acompanham e seguem esse cavaleiro. A Bíblia nos apresenta quem são estes. No livro de Apocalipse 14, versículo 4, diz aqui: estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgem, são os que seguem o Cordeiro onde quer que vá. Foram comprados dentre todos os seres humanos, foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Mentira alguma foi encontrada em seus lábios, portanto, são irrepreensíveis. Este segue o Cordeiro, ele segue o seu mestre, o que está guiando, o que saiu para vencer. É este. E eles alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso as roupas eram alvas, eram brancas. Porque foram os que realmente, nesse mundo de apostasia, nesse mundo em que Satanás tem predominado, como a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e que Satanás se transforma em anjo de luz e seus ministros de justiça, tem um grupo de pessoas que segue o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esse que está cavalgando o cavalo branco, conduzindo o seu povo à vitória. Estes são os que não se macularam com doutrinas de homens, com ensinamento de igrejas, mas permaneceram fiel à palavra de Deus, ao Evangelho eterno. São estes que pregam a mensagem do Senhor. São estes que têm trazido ao povo a verdade para o tempo final. Como está no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Os 3 anjos, simbolizando um povo que testifica e apresenta a verdade de Deus. Ele traz em mente ao povo os mandamentos de Deus e a fé no Senhor Jesus. Como está no livro de Apocalipse 14, versículo 12. E aqui diz assim: observei outro anjo que voava pelo meio do céu. Portava nas mãos o evangelho eterno para anunciar aos que habitam na terra, toda nação, tribo, língua e povo. Então proclamou com voz grave: temei a Deus e rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Este segue o Senhor Jesus. Ele segue o que está guiando o seu exército no cavalo branco para a batalha final. É esse que enfrenta a besta e a sua imagem. São estes que são guiados pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E são estes que fazem o trabalho. Como diz no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 8. E diz o segundo anjo, seguiu exclamando: caiu, caiu a grande Babilônia, que deu a beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. No Apocalipse 18, versículo 4, diz assim: então ouvi outra voz do céu que exclama: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados,
para não participardes das pragas que atingirão. Esses que seguem o cavaleiro do cavalo branco. É esse que traz o Evangelho eterno na sua plenitude e no seu poder. É esse que apresenta ao mundo o verdadeiro calendário. Não um calendário feito por mãos humanas, não seguindo doutrinas ensinadas pelos homens, mas seguindo a palavra de Deus, que continua sendo lâmpada para os pés e luz para o caminho. Um povo que tem como regra os 10 e santos preceitos de Deus, que são as suas tábuas da lei. Um povo que tem como regra seus estatutos e preceitos, que o qual o Senhor deixou para que sua igreja andasse segundo o que ele deixou escrito. Esse povo é os que estão de vestidura branca e que saiu para vencer. Vencendo, batalhando contra as heresias e mentiras ensinadas em Babilônia, porque todas as denominações se corromperam. Todas as nações beberam do vinho da sua prostituição. Todos são enganados pela crença religiosa, pelas mentiras pregadas pelos mestres religiosos que apartaram o seu coração do Senhor. Então tem o remanescente, esses sinceros que amam a Deus e põem no seu coração a palavra do Senhor como regra e como norma. Pois os pecados de Babilônia se acumularam até o céu, e Deus se lembrou de todas as suas práticas iníquas. Apocalipse capítulo 14, versículo 9 em diante. O Senhor faz uma advertência. Se alguém adorar a besta ou aceitar a sua marca, o tal beberá do vinho da cólera da ira de Deus, será derramado sem misericórdia e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Porque a mentira é tão grande que as denominações envolveram o mundo numa grande apostasia, que somente os sinceros, os verdadeiros que estão vestidos seguindo o Rei dos Reis, seguindo o cavalo branco, levando o Evangelho eterno até os confins da terra. E nesse Evangelho eterno é apresentado ao mundo, meu querido amigo e irmão, a santa lei de Deus, inclusive o calendário bíblico do Senhor. É apresentado ao mundo uma verdade que ficou escondida debaixo das tradições dos homens, em que o homem do pecado, o filho da perdição, alterou e mudou aquilo que Deus disse em sua palavra que ele iria de fazer. Como está no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25. Que ele ia cuidar de mudar os tempos e as leis. Que ele ia mexer no calendário de Deus. Que ele ia alterar o calendário do Senhor. E nós encontramos que justamente isso Babilônia fez. Mexeu nos calendários de Deus, foi introduzida a imagem a qual Deus proíbe, foi introduzido tantas heresias e ensinamentos dentro das denominações religiosas que ela perdeu a cor do Evangelho de Cristo, que é a pureza, a brancura. E ao estudarmos, veremos então as cores dos demais cavalos, simbolizando em que o homem abandona os princípios de Deus e coloca em seu lugar ideias humanas, pois cada cavalo simboliza o abandono da verdade e seguindo assim as tradições e ensinamentos dos homens, deixando a pureza e a brancura do Evangelho eterno. Mas permanece um povo fiel ao Senhor. São poucos, pois o mundo todo está sendo embalado no grande trem da perdição. Mas ficará um pequeno remanescente que defende a verdade bíblica como de fato ela é. Que não se uniu ao mundo, porque a Bíblia diz: aquele que ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. 1 São João, capítulo 2, versículo 15. E torna-se inimigo de Deus. Então é importante que cada um tome a sua decisão, meu amigo, meu irmão em Cristo. Siga o cavalo branco com seu cavaleiro.
que é o Evangelho eterno, que ele começou desde quando foi expulso do céu o arqui-enganador. E esse Evangelho eterno vem perdurando por toda a eternidade e será para sempre. Porque quem comanda é o Filho de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Que Deus o abençoe e te guarde. E que seja um estudante, um pesquisador das Sagradas Escrituras. E veremos que em cada momento, quando altera a cor do animal, do cavalo, está alterando então que as pessoas abandonaram Deus para seguir ensinamentos e doutrina de homens. Perderam de vista o Salvador. E desta maneira multidões têm sido enganadas, porque Satanás se transforma em anjo de luz e seus ministros e ministras de justiça. Vamos orar? Santo e grandioso Deus que estás no céu, agradecidos somos pela tua bondade e pela tua misericórdia, Senhor, pelo privilégio que tem nos dado de examinar tua palavra. Peço nesse momento, Senhor Deus de Israel, que nos ajude a cada dia enxergar a verdade contida na tua palavra. Porque como Igreja de Laodiceia precisamos do teu colírio, Senhor, para enxergarmos, para vermos a nossa condição, para que nós possamos seguir o nosso Senhor e Salvador. Tenhas misericórdia do teu povo, Senhor. Abençoe a tua igreja, todos os irmãos e irmãs, porque a tua igreja é onde tiver 2 ou 3 que esteja vivendo de acordo com o teu nome. Esta é a igreja do Senhor. Ajuda, Senhor, a defender a tua verdade. É o que eu lhe suplico, Senhor. Peço em favor da minha família, em favor de todos os amigos e irmãos que ouvem esse áudio, Senhor, que toma posição ao lado da verdade, Pai Celeste. E perdoa as falhas e o pecado deste homem, Senhor. Tenhas misericórdia de mim. Ajuda-nos, ó Senhor, a defender e levantar bem alto a bandeira do Príncipe Emanuel, Deus conosco. Tenhas misericórdia, Senhor, não deixe nós fracassarmos, mas nos fortaleça na tua verdade, na tua palavra, pois o teu evangelho saiu para vencer, para derrubar por terra as mentiras e os enganos de Satanás. Este é o poder da mensagem do terceiro anjo. Ajuda-nos, ó Senhor, a proclamar as 3 mensagens na sua grandeza e glória como de fato ela é. É tudo que te rogamos e te suplicamos, o perdão de nosso pecado, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Meu querido amigo e irmão, se esse estudo teve algum valor para você, se inscreva no canal, ajude a compartilhar, envie a outras pessoas, para que ambos possam conhecer o tempo de graça e misericórdia concedida a cada um de nós. A paz seja com todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.